temas da política, também falar sobre o tarifaço, porque a gente está agora com o deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Deputado, muito obrigada por participar com a gente aqui do Agora Metrópolis. O deputado já aparece aqui do meu ladinho, porque ele já está conectado. Agora sim, deputado, boa tarde. Obrigada por participar aqui do Agora Metrópolis. Eu queria, então, que o senhor começasse comentando essa questão do tarifaço e o impacto disso agora nesse cenário eleitoral, porque, como a gente veio discutindo aqui no Agora Metrópolis, esse vai ser um tema que vai ser tratado pelas campanhas de todos os candidatos, não só do presidente Lula, como do candidato Flávio Bolsonaro, mas também dos demais candidatos que estão nessa corrida, né? Olha, o tarifaço foi claramente articulado pela família Bolsonaro com os seus aliados no governo do Trump. Eu quero lembrar o início de todo esse processo. Estava havendo um julgamento aqui no Brasil, ia haver, de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e começa uma campanha lá. No dia que o Trump anuncia o primeiro tarifaço, vocês podem ir atrás, vocês aí do Metrópolis, que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles comemoram. Eles comemoram. Eles usavam os Estados Unidos para pressionar o Supremo. Eles não queriam que houvesse o julgamento de Jair Bolsonaro e dos generais golpistas. A gente teve sanções contra ministros, a gente teve lei Magnitsky, e teve aquele primeiro tarifaço que no documento o Trump falava de Jair Bolsonaro, que era contra o julgamento que estava acontecendo, era uma interferência indevida. Ali começa o processo todo. Gente, eles continuam fazendo isso. É a primeira vez na história do Brasil que há um agrupamento político antinacional. Olha, no último dia 7 de setembro, teve a manifestação. 7 de setembro é dia da independência brasileira. Eles foram para a Avenida Paulista com a bandeira dos Estados Unidos. E eu vi agora na pesquisa Quest recente, as pessoas percebem que eles estão trabalhando contra o Brasil. Eles querem criar uma situação de desestabilização da economia e do processo eleitoral. Então, olha, o presidente Lula foi muito feliz, ele está tratando isso como traição à pátria. Nós vamos defender o nosso Brasil. O Brasil é um país soberano. Você sabe que o Trump, todo mundo está vendo o Trump, eles acham mesmo que a América Latina é uma colônia deles. Vários secretários do Trump já deram declarações nesse sentido, chamando a América Latina de quintal. Quintal. E o pior é que essa família Bolsonaro, Flávio e Eduardo, eles se apresentam como se fossem gestores de uma colônia. É dessa forma, Flávio Bolsonaro teve em março nos Estados Unidos, no encontro do CEPAC, que é um encontro conservador internacional, em que ele foi oferecer terras raras. Agora há pouco mesmo, numa carta a Marco Rubio, ele ofereceu o Brasil, ele eleito, colocar um governo de transição tratando dos interesses norte-americanos. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Ontem, a declaração do Marco Rubio, que foi respondida hoje pelo chanceler Mauro Vieira, que disse que eram inaceitáveis ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Porque ontem a declaração do Marco Rubio é que a política econômica do Lula era ruim para os americanos e ruim para os brasileiros. Quem ele pensa que é? Acabou aquela época, quando teve a ditadura militar, teve um embaixador do Brasil nos Estados Unidos que se chamava Juracy Magalhães, que ele dizia essas bobagens. Ele dizia, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, eu acho, sinceramente, que esse tiro vai voltar contra eles. Foi um erro eles terem começado toda essa campanha contra o nosso país.
Líder, agora o senhor está relembrando aí esse histórico da atuação, principalmente do Eduardo Bolsonaro, que estava lá nos Estados Unidos. Agora a gente também acompanha o posicionamento do governo Donald Trump em relação a essas tarifas. Essas tarifas foram aplicadas a outros países do mundo também. E o governo Donald Trump é conhecido por ter essa postura um pouco errática, né? Eles utilizam desses mecanismos, depois voltam atrás, utilizam desses mecanismos para pressionar os países. Isso também não é algo que ultrapassa um pouco a atuação da família Bolsonaro? Ou o senhor considera que, de fato, eles são os principais responsáveis pelo que está acontecendo? Eles são os principais responsáveis. Eles articularam, gente. Olha, eu estou aqui, ó. Tem mão, se quiser eu te passo aí. O Twitter, no dia que saiu o primeiro tarifaço. Tá Flávio Bolsonaro aqui, ó. Eduardo Bolsonaro posta uma foto do Trump. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque seu agradecimento ao presidente Donald Trump. E o Flávio Bolsonaro retuita. Escreveu em inglês, agradecendo o Trump. Eles estão juntos. É uma extrema-direita que está ali articulando. E o Trump faz uma política que é uma política muito perigosa para o nosso país. Eles começaram a bombardear os Estados Unidos, aqueles barcos pesqueiros na costa venezuelana. Novamente, eu digo aqui para vocês podem ir atrás. Tem um Twitter do Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte, um Twitter replicando o secretário de guerra dos Estados Unidos, dizendo, não querem vir invadir o Brasil, não, atacar uns barcos aqui na Baía do Guanabara. Baía do Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Então imagina, o cara é senador do Rio de Janeiro, pedindo intervenção norte-americana para atacar barcos aqui. É uma loucura. É uma loucura, gente. Eu volto a dizer, na história do Brasil, nunca houve um agrupamento político que tivesse uma posição vergonhosa. Eu já falei, mas vou repetir. Você acha normal, no dia da independência do país, no dia que é para levantar as cores verde e amarela, eles irem para a Avenida Paulista com a bandeira dos Estados Unidos de 100 metros? Não. Então, infelizmente, é isso. É o Trump, mas é o Trump articulado com a família Bolsonaro. Eu acho que a resposta nossa tem que ser enérgica, porque nós não vamos aceitar nenhum tipo de interferência no processo eleitoral. Os argumentos para essa tarifa são argumentos ridículos. Primeiro, em relação ao PIX. É claro que os Estados Unidos estão pensando nos seus cartões, Visa, Mastercard, né? Até o Flávio Bolsonaro, quando fez uma carta, em tese ele queria defender o Brasil, ele disse, não, nós vamos agora impedir que o PIX, vamos aprovar uma legislação que ele tem um papel em transações entre países no futuro. Mas por que proibir isso? Se for uma forma que ajude o nosso país, está valendo. Aí o outro motivo são as Big Techs, que nós estamos nas Big Techs, regulando as Big Techs. Sabe o que é que a gente regulou das Big Techs? Para proteger crianças e adolescentes de violência, de pornografia. É essa a regulação que o governo brasileiro está fazendo. O outro argumento deles é desmatamento. Só que o desmatamento que eles citam, os norte-americanos, foi o desmatamento na época do governo Bolsonaro. Então, eu acho um absurdo o que está acontecendo aqui no país. O presidente Lula é firme, é um estadista com peso internacional, que vai ter a altura. Nós aprovamos na Câmara e no Senado uma política de reciprocidade, que existe em tudo que é lugar do mundo. Vocês terem uma ideia, quem foi a autora do projeto é a senadora Tereza Cristina, que é uma das lideranças da bancada ruralista. Então, eu acho que o governo brasileiro vai sim utilizar essa política de reciprocidade com inteligência. A gente não quer que aumente a inflação aqui, mas com certeza vamos aumentar tarifas também de alguns produtos norte-americanos aqui para o país, porque nós não vamos aceitar sermos tratados como colônia. Eu acho, sinceramente, que esse Flávio Bolsonaro
com tudo que está acontecendo, ele colocou uma pá de cal nessa candidatura dele. Ele não vai longe, porque se tem uma coisa que o povo brasileiro detesta, é traidor, principalmente traidor da pátria. Boa tarde, líder. Prazer recebê-lo aqui. Queria perguntar sobre o presidente Lula, porque há quem cobre que o presidente Lula venha a público falar sobre o assunto. Ele divulgou uma nota logo que o tarifaço foi confirmado, mas escalou, neste primeiro momento, os ministros para falarem sobre isso. O ministro Vieira falou sobre isso e também tem uma coletiva agora marcada com o Elias, o ministro do Comércio, Transporte e Indústria, Comércio e Indústria. Queria saber se o senhor acha que também o presidente da República, o presidente Lula, deveria sim vir a público para falar sobre isso. A gente sabe que existe uma questão eleitoral, do defeso eleitoral, há um temor ali de que isso possa ser interpretado como campanha antecipada, mas eu queria ouvir o senhor como que o senhor avalia esse escalonamento, essa escalação, de ministros e não a figura do presidente vir falar sobre isso. O presidente Lula vai falar com certeza, mas no primeiro momento, quem deu a declaração foi o Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado norte-americano. É apropriado que seja o nosso chanceler, que fez uma fala dura. Os termos que ele usa são inaceitáveis, as declarações do Rubio, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Mas, com certeza, o presidente Lula vai falar e vai defender o nosso país e vai dizer que não aceita nenhum tipo de interferência aqui. Quem é Marco Rubio para dizer qual é a política econômica acertada para cá? Nós não somos colônia, não vamos aceitar esse papel. Eu queria aproveitar para dizer para vocês, sim, acabou de sair uma decisão da Polícia Federal, também, que abriu uma linha de investigação sobre o elo entre o filme Dark Horse e PCC. Esse foi um pedido que eu fiz, dirigido à Polícia Federal, porque você sabe, né? Aquele dinheiro do Vorcaro, que foi lá para o Texas, inclusive, o Vorcaro tem tudo a ver com esse debate, porque foram 61 milhões que saíram do Vorcaro e foi para aquele fundo Ravengate, que fica no Texas, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. O que é que eles foram fazer com esse dinheiro? O filme foi rodado no Brasil. Ou seja, esse dinheiro não veio para filme. Para mim, esse dinheiro era dinheiro de campanha dele, está sustentando a estadia do Eduardo Bolsonaro, mas foi um dinheiro também para contratar escritórios de advocacia, escritórios de lobby, para atuar contra o Brasil. Veja, a Polícia Federal pede agora abrir uma investigação sobre a relação entre o Dark Horse e o PCC, porque a empresa que o Vorcaro manda dar o dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, entre investimentos, é uma ligação com outra empresa que vai PCC. Então, olha como a coisa está grave aqui. E tem mais. Aquela Karina Gama, que foi a produtora do filme, recebeu mais de 140 milhões da Prefeitura de São Paulo. Uma das pessoas subcontratadas era uma pessoa que já foi identificada pela Polícia Civil, isso é uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que integra formalmente o PCC. Então, nós estamos vivendo aqui uma coisa, dinheiro do Vorcaro, dinheiro de corrupção, PCC, esse dinheiro vai lá para fora e esse dinheiro serve para fazer essa campanha internacional contra o Brasil. Líder, em relação, aproveitando que o senhor tratou desse caso Master, a gente veio a público essa foto do Flávio Bolsonaro com o sicário e a gente publicou aqui no Portal Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha, que essa foto acabou engajando mais nas redes do que a questão do tarifaço. O senhor aposta que esse é um ponto que deveria ser mais explorado para poder tentar desgastar a campanha de Flávio Bolsonaro? E mais, eu quero saber se vocês apostam que vai sair mais informação relacionando Flávio Bolsonaro a figuras do caso Master e apostando nisso para um desgaste da campanha dele. Olha, certamente isso já teve um efeito político muito grande, porque, além de tudo, vem a mentira. Quando surge a primeira
ligação do Flávio com o Vorcaro foi a jornalista Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, que disse o seguinte: quando a Polícia Federal apreendeu o celular do Vorcaro, estava salvo lá o nome do Flávio Bolsonaro. Sabe qual foi a resposta do Flávio Bolsonaro? Muita gente tem meu telefone. Eu não conheço o Vorcaro. No dia que saiu aquele áudio do Flávio dizendo para o Vorcaro: irmãozão, eu preciso de uma luz. Eu estou e sempre estarei contigo. Na hora do almoço no STF, um jornalista perguntou sobre isso e ele disse: isso é mentira, você não é um jornalista, você é um militante. Quando surge o áudio, ele vai para a imprensa dizendo o seguinte: reconhece que tinha mentido, não reconhece que tinha mentido, mas muda a versão, dizer que conheceu o Vorcaro, mas na época o Vorcaro não tinha nada a ver com nenhum tipo de crise, que era outra mentira. Depois nós descobrimos que ele encontrou Vorcaro na casa do Vorcaro depois que o Vorcaro tinha sido preso. Estava com tornozeleira eletrônica. Então, essa mudança de versão vai complicar muito. Agora aparece a foto dele do sicário. Eu fiquei esperando. Ele vai dizer que é mentira. Ele vai dizer que é inteligência artificial. Não fez isso. Porque, primeiro, a jornalista que fez a matéria, Juliana Dalpiva, é muito séria, foi atrás das fontes. Ou seja, a foto é verdadeira. Aí o que ele diz? Ah, gente, muita gente pede foto para mim. O Flávio Bolsonaro, a equipe disso, é muito popular. Você notou que ele estava sem camisa naquela foto? Ele fica andando sem camisa pelas ruas aí, as pessoas tirando foto? Não. Aquele era um ambiente restrito, em que ele estava com o sicário, que o sicário foi morto. Inclusive, temos que saber se foi queima de arquivo. Agora que eu vou trazer para vocês o que é mais importante. Gente, quando surgiu o escândalo do Banco Master, o Daniel Vorcaro ele fez um projeto DV. Ele construiu uma milícia digital que atacou o Banco Central, que ameaçou os jornalistas, a jornalista Malu Gaspar, o jornalista Lauro Jardim, chegaram a falar em quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim. Quem eram os estrategistas? 3. Um era o Tiago Miranda. E Tiago Miranda fez a ponte do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Era ele que fazia a ponte. O outro era um sujeito chamado Marcelão. Marcelão era o publicitário da campanha do Flávio Bolsonaro. É amigo pessoal dele, um dos melhores amigos. Esse cara é policial. Então, ele é estrategista desse projeto DV. Nesse projeto DV, tinha a turma da violência, que era quem? Era o sicário que está aqui. Esse sicário estava ligado justamente a Marcelão. Marcelão é próximo do Flávio Bolsonaro. Teve um braço parlamentar disso aí. No mesmo tempo que eles ameaçavam, faziam uma campanha contra o Banco Central, teve deputados, aquele Felipe, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Paraná, que não tem nada a ver com o sistema financeiro, ele ficava convocando os diretores do Banco Central para fazer pressão. Então, era uma engrenagem, uma organização criminosa. Então, Flávio Bolsonaro está aqui sem camisa, vocês estão na tela, com o sicário. Eles estavam no churrasco, eles tinham proximidade. A relação com o Vorcaro era uma relação total, pessoal. Eu estou juntando Flávio Bolsonaro, Vorcaro, o dinheiro do Vorcaro vai para os Estados Unidos, tem a campanha contra o Brasil, tem todo um esquema de compra de influenciadores, redes sociais. Eles compraram muita gente. Tem uma investigação na Polícia Federal sobre isso. Para fechar esse circuito, só faltam as bets, porque eles atuavam em conjunto. O trabalho nas redes sociais dessa turma bolsonarista é feita desse jeito, com esses influenciadores. Então, olha, os fatos estão aí. Então, o Flávio Bolsonaro, eu não sei o que é pior para ele. Ser traidor do Brasil, estar envolvido com o Vorcaro. Eu queria até dizer para vocês que esse escândalo surge em maio, do Vorcaro, aquela mensagem do Flávio para o Vorcaro. O Flávio Bolsonaro deu uma declaração no dia 19 de maio, uma entrevista coletiva, e vocês têm que cobrar,
que ele disse o seguinte: em 30 dias, nós vamos mostrar para onde foi o dinheiro recebido lá pelo tal do fundo Ravengate. Já está chegando a 2 meses. Dia 19 agora, nós estamos 19 agora, fazer 2 meses. Nenhuma explicação. Nós vamos cobrar ele a cada dia da campanha. Cadê o dinheiro do Vorcaro? Para onde foi parar esse dinheiro do Vorcaro? Olha, quanto a esse filme, eu quero dizer a vocês, teve o dinheiro do Vorcaro para essa história do Dark Horse, mas a produtora, a tal de Carina Gama, recebeu 140 milhões da Prefeitura de São Paulo, recebeu 5 milhões do governo do Distrito Federal e tem 4 milhões e 800 de emenda parlamentar. Ou seja, é uma produtora que nunca tinha feito um filme. Depois, nunca tinha trabalhado com instalação de internet, Wi-Fi. Foi fazer isso em São Paulo. Nessas emendas parlamentares, tem até curso de jiu-jitsu para jovem no interior de São Paulo. Uma emenda do deputado Mário Frias. Então, pessoal, eu sei que são muitos assuntos, mas eles estão interrelacionados. Porque, para mim, o dinheiro do Vorcaro foi bater nos Estados Unidos para ajudar aquela campanha de conspiração contra o Brasil, porque eles queriam interferir no julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo. Líder, agora aproveitando que o senhor citou Estados Unidos, o Bus vai fazer uma pergunta para a gente voltar para o assunto do tarifaço, porque daqui a pouco tem uma coletiva que vai tratar desse assunto. Isso. Queria até me corrigir aqui, eu confundi Mauro com Márcio, né? Márcio Elias é o ministro da Indústria e Comércio e Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores. Correção feita. Deputado, queria perguntar para o senhor em relação à nova ameaça que os Estados Unidos fez hoje, logo de manhã, nas primeiras horas da manhã, ao Brasil, caso aplique a lei da reciprocidade. O senhor acredita que pode haver uma alta nesse debate, ficar mais acalorado entre a relação entre Brasil e Estados Unidos, se o Brasil aplicar a lei da reciprocidade como o governo está trabalhando para fazer? Os Estados Unidos retaliar de outra forma também? Como que o senhor avalia esse cenário que pode ficar ainda mais complexo daqui para frente? Olha, eu sinceramente, observando tudo do Trump e o que aconteceu no mundo inteiro, é o seguinte: o Trump respeita quem é respeitado. Você sabe que fizeram tarifaço na China, a China fez a reciprocidade. Eles foram rapidinhos negociar, porque aí você tem pressão do outro lado. Quando começar a prejudicar alguns setores econômicos norte-americanos, eles pressionam o governo do Trump. Está prejudicando os Estados Unidos. Nessa hora, a pior coisa é você baixar a cabeça. É você fazer como essa turma bolsonarista, submisso, que ficam... Você sabe que o Trump, ele lançou em dezembro uma nova política de segurança nacional. E nessa nova política de segurança nacional, eles reeditam, está escrito lá, a doutrina Monroe de 1823. O que é que diz a doutrina Monroe? Eu falei aqui, vários secretários do Trump tratam a América Latina como quintal deles, como quintal. O que a gente está vendo é que a postura do Flávio Bolsonaro é quase uma postura de um vassalo, de um gestor de uma colônia. Ele foi para os Estados Unidos para o encontro conservador de CEPAC em março. Foi oferecer terras raras. O Brasil não pode ter relação com a China, nós temos que entregar tudo para os Estados Unidos. Aí falam em privatizar a Petrobras. Os Estados Unidos já pegaram o petróleo da Venezuela. Vão entregar o óleo. Então, eu tenho uma convicção aqui que o presidente Lula vai sair mais forte desse processo. E acho que nós não somos um país covarde. Acho que nós temos o direito. A lei da reciprocidade é um direito reconhecido internacionalmente. No direito internacional é o que mais existe. Política de que são absurdas. A gente está ouvindo aí, então, o deputado Lindbergh Farias. A transmissão dele travou um pouquinho, o estúdio já está tentando resolver. Daqui a pouco a gente volta com o deputado que estava comentando justamente essa questão, né, Bus, da possibilidade de os Estados Unidos aplicarem tarifas adicionais, além dessa de 25%,
caso o Brasil decida aplicar a lei de reciprocidade. Isso foi o que os Estados Unidos anunciaram. A gente está de volta com o Lindbergh, então a gente vai voltar para o deputado continuar comentando essa possibilidade de os Estados Unidos aplicarem tarifas adicionais, além da tarifa de 25%. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu acho que o Brasil tem que fazer isso, porque o Trump só respeita quem é respeitado. E o Brasil já procurar outros mercados também. Você sabe que a nossa maior relação hoje não é com os Estados Unidos. O Brasil exporta muito para a China. Todo o setor agro exporta muito para a China. Nós temos uma economia bastante diversificada há muito tempo. Então, eu estou convencido que dá para superar todos esses entraves com essas tarifas. O objetivo da turma do Bolsonaro com o governo norte-americano é trazer crise econômica para cá, mas eu acho, sinceramente, que nesse momento a covardia não é o melhor conselheiro. Eu acho que o Brasil, de forma pragmática, é claro que nós não queremos fazer tarifas em alguns setores que possam aumentar a inflação para cá. Tem que estudar. Mas eu volto a dizer, o Trump no mundo inteiro só respeita quem sabe se defender. Ele não respeita quem vai logo de cabeça baixa. E eu tenho um presidente que eu conheço. O presidente Lula, ele é muito altivo. Ele vai defender o Brasil. E ele não tem medo. O Trump com cara feia, não... O Brasil não é um país qualquer, gente. Que eles vão entrando assim, não é um país qualquer. O Brasil é um grande país, é um país respeitado, é um país que tem prestígio internacional. O presidente Lula tem prestígio internacional. Eu acho que o presidente Lula vai acertar na dose da resposta, utilizando a política de reciprocidade da melhor forma possível, de acordo com os interesses nacionais. Líder, queria perguntar também para o senhor o seguinte: além da lei da reciprocidade, o senhor acha que o governo deve tentar continuar essa negociação para diminuir a lista de exceções? Já veio com uma lista bastante elevada de exceções, né? Café, carne e outras áreas ficaram fora desse tarifaço. O senhor acha que o governo tem que continuar insistindo em restrições, em mais restrições e, claro, em também reduzir essa tarifa? Olha, eu acho que o governo tem que fazer isso. Ao mesmo tempo que tem que ter a lei de reciprocidade, colocar tarifa em alguns produtos norte-americanos, continuar no processo de negociação. Tem que continuar. Você sabe por que eles tiraram carne e café? Porque no primeiro tarifaço, quando eles tarifaram o Brasil, aumentou muito o preço do café para os americanos, preço do suco de laranja e o preço da carne. Aí isso afetou a popularidade do Trump. Trump que está criando uma grande confusão no mundo, né, gente? Essa guerra do Irã era completamente desnecessária. O preço do petróleo subiu no mundo inteiro. A inflação subiu no mundo inteiro por uma guerra desnecessária. Então, eu acho que vale continuar a negociação, porque, objetivamente, você sabe que o Trump está muito mal avaliado nos Estados Unidos. É a pior avaliação de um presidente norte-americano num período de 2 anos, assim. Vai ter eleição de parlamentares e ele está muito preocupado também com as consequências para a economia norte-americana. De forma que eu digo sempre que essa lei de reciprocidade tem que ser feita com inteligência. Nós não queremos que traga prejuízos econômicos aqui, mas com certeza vai doer mais no Trump se for em alguma área que tem um setor econômico forte, que de certa forma tem algum impacto na economia norte-americana pela inflação. Então é por aí, ou seja, vai ter que existir inteligência na hora de escolher as medidas a serem tomadas em relação à reciprocidade. Deputado, e eu queria voltar agora para o tema da política e das eleições, porque o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro e a gente conversou um pouco antes com o senador Carlos Portinho, que foi anunciado como o senador que vai concorrer pelo PL lá no estado. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse cenário, do palanque do presidente Lula aí no estado, em comparação com o palanque do Flávio Bolsonaro. Como que o senhor avalia o cenário no estado? O Rio de Janeiro vive uma grande crise política. Na verdade, a crise é do PL, do partido Flávio Bolsonaro.
Nós estamos enfrentando os maiores escândalos de corrupção da história do Rio de Janeiro. Você veja o seguinte, Cláudio Castro está envolvido com o Vorcaro, ele utilizou 3 bi do Fundo de Previdência para o Vorcaro. Gente, era um dinheiro, era título podre, tudo podre. Eu não tenho dúvida que Cláudio Castro vai ser preso. Ele está envolvido também com a refinaria de Manguinhos. Cada dia sai uma operação diferente contra deputados do PL. Tem uma parte da Assembleia Legislativa que está presa por envolvimento com o Comando Vermelho. Então, olha, é cada instante um fato novo. O outro candidato a senador era o Canela, que não é mais candidato a senador, que a gente viu que uma rede de postos de gasolina parecia uma fraude de 7 bilhões. Então, a cada dia surge uma crise nova no coração do Flávio Bolsonaro, porque eles nomeavam muita gente no governo do Cláudio Castro. Olha, tem um secretário, Alessandro Carracena Pitombeira, que ele está preso por envolvimento no Comando Vermelho. Ele foi indicação do Flávio Bolsonaro. E aqui no Rio, então, está havendo uma reviravolta. A última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, o Lula aparece 3 pontos na frente do Flávio Bolsonaro. Você sabe que na eleição passada, Jair Bolsonaro ganhou do Lula de 13 pontos de diferença no estado do Rio. Então, a gente sai de 13 que a gente perdeu e a gente está 3 pontos à frente. Nós estamos falando de 1,5 milhão de votos. O estado do Rio de Janeiro passa a ser um estado fundamental. O presidente Lula está vindo amanhã para cá para a reeleição do presidente Lula. Primeiro porque aqui a turma conhece mais a história do Flávio Bolsonaro, o envolvimento com a milícia. A turma conhece. Mas como houve essa crise com o Cláudio Castro, entrou o desembargador Ricardo Couto como governador e ele está fazendo uma limpa, está tirando todo mundo. Então, aquela máquina do governo do Estado que trabalharia para a campanha do Flávio Bolsonaro aqui, ela está desfeita. Eu acho que o Eduardo Paes é um nome forte, tudo indica que vai ser o próximo governador e está no palanque do Lula. Então, a gente está vivendo um momento diferente aqui no Rio de Janeiro, um momento muito positivo na nossa avaliação, porque eles aqui no Rio de Janeiro, a política do PL era envolvimento com crime. O crime tomou conta da política do Rio de Janeiro. Só que isso está sendo questionado, está sendo varrido. Tem um conjunto de operações da Polícia Federal que ainda vai pegar mais gente. A gente está conversando então agora com Lindbergh Farias. Deputado, queria agradecer muito por participar do Agora Metrópolis com a gente, a esclarecer esses pontos sobre o posicionamento do PT, do presidente Lula em relação ao tarifaço, também tratar aí sobre o palanque no Rio de Janeiro. Até mais, deputado. Obrigado, Camila. Obrigado, Gabriel. Prazer. Agora a gente vai para um pequeno intervalo para